se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Título: O rugido da Montanha Sombria. Na pequena vila de Pedra Negra, aninhada aos pés da Montanha Sombria, as pessoas evitavam falar sobre o gigante. Diziam que ele era uma lenda inventada para assustar crianças desobedientes. No entanto, aqueles que se aventuravam muito além das trilhas conhecidas nunca mais voltavam. Os moradores mais velhos contavam histórias em sussurros sobre um ser colossal, com olhos como brasas ardentes e mãos capazes de esmagar árvores inteiras. Ele não era feito de carne e osso, mas de rocha viva, musgo negro e raízes retorcidas. Seu rugido ecoava pelos vales durante as tempestades, fazendo até os cães mais bravios se encolherem de medo. Ninguém sabia ao certo quando ele havia surgido, mas sua presença era sentida há gerações. Uma jovem chamada Clara, entretanto, não acreditava nessas histórias. Para ela, eram apenas superstições de um povo atrasado. Clara era uma criadora de conteúdo online, famosa por explorar lugares abandonados e misteriosos. Ela via a Montanha Sombria como sua próxima grande oportunidade. Com sua câmera nas costas e um sorriso confiante, ela prometeu aos seus seguidores que desvendaria o mistério do gigante. No início da subida, o ar estava pesado, como se a própria montanha estivesse observando cada passo dela. As árvores pareciam se inclinar de maneira estranha, bloqueando parcialmente o caminho. Clara riu disso, dizendo à câmera que aquilo era apenas parte do clima sombrio que tornaria o vídeo ainda mais assustador. Ela não percebeu que os galhos pareciam se mover mesmo sem vento. À medida que avançava, Clara começou a notar marcas estranhas nas pedras. Eram símbolos antigos, quase apagados pelo tempo, mas ainda visíveis para quem prestasse atenção. Alguns pareciam representar figuras humanas sendo esmagadas por mãos gigantescas. Outros mostravam olhos flamejantes cercados por círculos irregulares. Clara gravou tudo, ignorando o frio que subia pela sua espinha. Quando o sol começou a se pôr, a floresta ficou envolta em sombras densas. Clara decidiu acampar em uma clareira isolada, onde poderia editar o material antes de postá-lo. Enquanto montava sua barraca, ouviu um som distante, como o render de pedras colossais se movendo. Ela atribuiu isso ao vento, mas seu cachorro, Max, começou a latir freneticamente para a escuridão. Max era um animal corajoso, mas naquela noite ele parecia aterrorizado. Ele rosnava para as árvores, tentando se esconder atrás de Clara. Ela tentou acalmá-lo, mas o comportamento do cão só piorava. Quando finalmente conseguiu fazer Max entrar na barraca, Clara percebeu algo estranho. Suas pegadas na terra estavam sendo apagadas, como se algo invisível as estivesse cobrindo. Antes de dormir, Clara fez um vídeo rápido para seus seguidores. Aqui estamos, no coração da Montanha Sombria. Até agora, nada além de histórias bobas e algumas pedras interessantes. Mas vocês sabem como é, sempre há algo mais. Boa noite, e não se esqueçam de se inscrever. Ela desligou a câmera e tentou dormir, mas o som de passos pesados ecoando ao longe a manteve acordada. Parecia que algo enorme estava se aproximando. Na manhã seguinte, Clara acordou com o som de Max latindo desesperadamente. Ao sair da barraca, ela viu que o local estava irreconhecível. As árvores ao redor estavam inclinadas em ângulos impossíveis, como se tivessem sido torcidas por mãos gigantescas. O chão estava coberto de poças de água negra, que pareciam pulsar levemente, como se fossem vivas. Clara tentou gravar o cenário, mas sua câmera falhava constantemente. A tela piscava entre imagens normais e flashes de algo indistinto, uma forma enorme e escura que parecia estar se movendo entre as árvores. Ela balançou a cabeça, convencida de que era apenas um problema técnico. No entanto, Max continuava inquieto, rosnando para o nada enquanto recuava lentamente. Ao longo do dia, Clara percebeu que estava perdida. As trilhas que ela havia seguido na véspera simplesmente não existiam mais. Em seu lugar, havia apenas ravinas profundas e paredes de pedra que pareciam ter surgido do nada. O ar estava mais frio, e o silêncio era opressor. Nem mesmo os pássaros cantavam. Enquanto caminhava, Clara encontrou uma caverna escondida entre as rochas. Decidiu explorá-la, pensando que poderia encontrar abrigo ou pistas para sair dali.
Dentro da caverna, as paredes estavam cobertas de mais símbolos antigos, alguns brilhando fracamente com uma luz vermelha. Ela sentiu um calafrio ao perceber que os símbolos formavam palavras em uma língua desconhecida, mas que pareciam gritar diretamente para sua mente: vá embora. Ignorando o aviso, Clara avançou mais fundo na caverna. Foi então que ela ouviu o primeiro rugido. Era um som tão profundo que parecia vibrar dentro de seus ossos, ecoando por toda a montanha. Max começou a choramingar, tentando fugir, mas Clara o segurou com firmeza. Ela sabia que precisava continuar filmando, mesmo que seu corpo tremesse de medo. No fundo da caverna, Clara encontrou algo que a fez paralisar, uma pilha de ossos humanos, alguns ainda com fragmentos de roupas. Entre eles, havia câmeras antigas, lanternas quebradas e até um celular enferrujado. Todos pareciam ter sido esmagados por algo imenso. Ela percebeu, horrorizada, que aquelas eram as ferramentas de outras pessoas que haviam tentado explorar a montanha. Antes que pudesse sair, Clara sentiu o chão tremer. Uma nuvem de poeira caiu do teto, e o rugido ecoou novamente, desta vez muito mais próximo. Max latiu furiosamente, arranhando o chão como se tentasse escapar. Clara correu para a entrada da caverna, mas quando chegou lá, viu algo que fez seu sangue gelar. Uma sombra colossal bloqueava a saída, com olhos flamejantes brilhando na escuridão. A sombra não se movia, mas parecia preencher toda a entrada da caverna. Clara tentou racionalizar o que estava vendo, dizendo a si mesma que era apenas uma ilusão causada pela luz fraca. Mas então, a criatura deu um passo à frente, revelando sua verdadeira forma. Era o gigante, maior do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Sua pele era feita de rocha negra, coberta por musgo que parecia pulsar com vida própria. O gigante olhou para Clara com olhos que brilhavam como brasas, e ela sentiu como se sua alma estivesse sendo avaliada. Max rosnou uma última vez antes de se encolher completamente, tremendo de medo. Clara tentou falar, mas sua voz falhou. Ela apenas levantou a câmera, gravando tudo enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. O gigante inclinou a cabeça, como se estivesse intrigado com a presença dela. Então, ele estendeu uma mão enorme, coberta de cicatrizes e marcas que pareciam contar histórias de batalhas antigas. Clara recuou, mas percebeu que não havia para onde correr. A caverna parecia ter se transformado em um labirinto sem saída. Com um movimento suave, o gigante pegou a câmera de Clara. Ela gritou, implorando para que ele a devolvesse, mas ele apenas a examinou por um momento antes de esmagá-la em sua mão. O som de metal e vidro se partindo ecoou pela caverna, deixando Clara em completo desespero. Sem a câmera, ela não tinha como registrar o que estava acontecendo. O gigante então apontou para os ossos no chão, como se estivesse mostrando a Clara o destino de todos que ousavam invadir seu território. Ela entendeu a mensagem claramente, ela não era diferente dos outros. Ele não era apenas um guardião da montanha, ele era um juiz implacável. Clara caiu de joelhos, soluçando. Ela implorou por misericórdia, jurando que nunca mais voltaria. O gigante a observou por um longo momento, como se considerasse suas palavras. Então, ele rugiu novamente, um som tão ensurdecedor que Clara perdeu momentaneamente a consciência. Quando ela acordou, estava de volta à clareira onde havia acampado na noite anterior. Max estava ao seu lado, lambendo seu rosto. Por um momento, ela pensou que tudo havia sido um pesadelo. Mas quando olhou para o chão, viu pegadas gigantescas marcadas na terra, levando de volta à montanha. Clara sabia que havia escapado por pouco. Ela rapidamente desmontou o acampamento e começou a descer a montanha, determinada a nunca mais voltar. No entanto, algo havia mudado nela. Seus sonhos eram assombrados por imagens do gigante, e ela podia ouvir seu rugido ecoando em sua mente mesmo durante o dia. Ao chegar à vila, Clara tentou contar sua história, mas ninguém acreditou nela. Para os moradores, ela era apenas mais uma forasteira obcecada pelas lendas locais. Desesperada, ela decidiu criar um novo vídeo, relatando tudo o que havia acontecido. Mas, por mais que tentasse, as imagens que havia gravado antes de perder a câmera estavam corrompidas, mostrando apenas estática e formas indistintas. Dias se passaram, e Clara começou a sentir que o gigante ainda estava com ela.
Ela ouvia passos pesados ecoando em sua casa à noite, mesmo que estivesse sozinha. Max também parecia incomodado, rosnando para os cantos vazios da sala. Clara tentou ignorar essas sensações, mas elas só ficavam mais intensas com o tempo. Uma noite, enquanto editava um vídeo em seu computador, Clara percebeu algo estranho. No reflexo da tela, ela viu uma figura gigantesca parada atrás dela. Ela girou rapidamente, mas não havia ninguém lá. Quando voltou a olhar para a tela, viu os mesmos símbolos antigos que havia encontrado na caverna, brilhando fracamente no canto da imagem. Desesperada, Clara decidiu voltar à montanha. Ela sabia que era loucura, mas sentia que precisava encerrar o que havia começado. Levou apenas uma lanterna e sua coragem, deixando Max em casa para protegê-lo. Ao chegar ao topo, ela encontrou o gigante esperando por ela, como se soubesse que ela viria. Ele não a atacou imediatamente. Em vez disso, ele a levou até uma clareira onde havia uma pedra alta e retorcida, coberta de musgo negro. Clara percebeu que aquela era a fonte do poder do gigante, o coração da montanha. Ele apontou para a pedra, como se estivesse oferecendo uma escolha. Clara hesitou, mas então entendeu. Ela poderia viver, mas teria que pagar um preço. Lentamente, ela colocou a mão sobre a pedra. Uma dor excruciante percorreu seu corpo enquanto ela sentia sua essência sendo sugada para dentro da montanha. Quando tudo terminou, ela estava diferente. Seus olhos brilhavam como brasas, e sua pele parecia feita de pedra. Clara havia se tornado parte do gigante, uma extensão de sua vontade. Ela ainda mantinha sua consciência, mas agora era prisioneira de seu novo corpo. O gigante a levou até o topo da montanha, onde ela podia ver toda a vila abaixo. Ele rugiu uma última vez antes de desaparecer, deixando-a como a nova guardiã da montanha sombria. Agora, Clara vigia os limites da montanha, afastando qualquer um que se aproxime demais. Ela usa sua câmera para atrair os curiosos, mostrando-lhes vídeos que parecem normais até que seja tarde demais. Seus seguidores ainda comentam sobre seus vídeos assustadores, sem saber que estão interagindo com algo que já foi humano. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Mas cuidado! Alguns conteúdos podem custar mais do que você imagina.